Zona de influência direta dos Estados Unidos, a América Latina tornou-se uma região completamente integrada ao campo capitalista. Ainda assim, muitos países do continente tiveram partido de inspiração marxista, socialista e comunista. No Chile, no início dos anos de 1930, houve até um breve governo que se reivindicou socialista. Contudo, de fato, o socialismo esteve longe de ser uma alternativa política para a América Latina, até que a Revolução Cubana conseguiu modificar radicalmente esse quadro. Em Cuba, a vitória do socialismo subverteu a própria teoria marxista, pois a revolução ocorreu num país que não era industrial, mas de economia primária exportadora. E ela não foi liderada por um partido comunista ou socialista, mas por um movimento guerrilheiro que, pela primeira vez na América Latina, conseguiu aliar reivindicações antiditatoriais, nacionais e socialistas. A luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista somou forças à luta contra os interesses das empresas estadunidenses. E as duas lutas convergiram rapidamente em direção a uma revolução que derrotou o capitalismo e o imperialismo. A Revolução Cubana atingiu seus objetivos graças a uma estratégia de luta armada centrada no campo, por meio da guerra de guerrilha. Esse tipo de luta tinha antecedentes no continente. Já estava presente nas guerras de independência, como é o caso da luta conduzida por Manuel Rodrigues no Chile, e que ressurgiu em várias formas de luta rural, como a desenvolvida por Pancho Villa e Emiliano Zapata na Revolução Mexicana e pela Coluna Prestes no Brasil, chegando aos combates de Farabuno Martí em El Salvador e de Augusto César Sandino na Nicarágua. Ora, o modelo estratégico cubano, vitorioso em janeiro de 1959, com pouco mais de 2 anos de luta guerrilheira, abriu novas alternativas, mas também impôs outros desafios e dificuldade à esquerda latino-americana. Ainda assim, o sucesso dos revolucionários cubanos teve uma influência maior do que qualquer outro evento sobre a esquerda do continente. Veja, o triunfo dos revolucionários cubanos coincidiu com o esgotamento do impulso de crescimento das economias do Cone Sul do continente e com o início de um novo ciclo de ditaduras na América Latina. A proposta cubana de ruptura com a ditadura de Batista, de realizações simultâneas das reformas agrárias e urbanas e de resistência ao imperialismo norte-americano, e com a campanha nacional de alfabetização, afirmava-se como uma alternativa no mesmo momento em que os golpes militares obrigavam as esquerdas a confrontar-se com as limitações da via institucional legal e a reconhecer as possibilidades reais da luta guerrilheira. O modelo cubano, difundido pelo primeiro diário de Ernesto Che Guevara, A Guerra de Guerrilhas, esquematicamente resumido por Regis Debray, em Revolução na Revolução, alastrou-se rapidamente pelo continente. Guerrilhas rurais surgiram na Venezuela, no Peru e na Guatemala, sem mencionar as tentativas frustradas na Nicarágua e na República Dominicana. Além da já existente na Colômbia, países com estruturas sociais centradas no campo, de economias primárias exportadoras, candidatavam-se a reproduzir o modelo estratégico cubano, colocando-se sob sua direção. Ainda mais por ser um momento marcado pela impotência das outras forças de esquerda, fosse porque estivessem envolvidas em lutas paramilitares, sem possibilidade real de vitória, ou porque estavam enredadas em polêmicas ideológicas, sem capacidade de ação prática, nem de conquistas de base social, fundamental para o apoio de qualquer processo revolucionário. Desta forma, o primeiro ciclo de luta armada na América Latina transcorreu, portanto, na década de 1960, sob, como dissemos, o impacto da vitória socialista em Cuba e com o apoio direto do governo cubano, o qual passou a sofrer um duro processo de isolamento e de hostilidade pelos Estados Unidos e por grande parte dos governos do continente, e, segundo a orientação de Washington, rompeu relações com Havana. O governo cubano apoiava as lutas armadas, fornecendo treinamento militar para os movimentos guerrilheiros e bancava uma intensa campanha política e ideológica contra o imperialismo e os governos latino-americanos aliados ao imperialismo estadunidense. Esse novo movimento guerrilheiro, contudo, já não contava com alguns fatores que haviam beneficiado os revolucionários cubanos. Em primeiro lugar, o fator surpresa, de tão forte impacto em Cuba, pela inédita circunstância de um movimento antiditatorial transformar-se tão rapidamente em uma força socialista. Este fator surpresa já não voltaria a ocorrer. Ao contrário, amparados na doutrina de segurança nacional, os governos militares assumiram a dianteira e passaram a perseguir e colocar sob suspeita de subversão
qualquer tipo de movimento com a mais tênue semelhança com o movimento cubano. E isso justificava a repressão que se abateu com persistência e crueldade ao conjunto da esquerda no continente latino-americano. Em segundo lugar, as inúmeras divisões dentro da própria esquerda, não só entre reformistas e revolucionários, como entre soviéticos, maoístas e castristas. Esses confrontos internos contribuíram para enfraquecê-la e ao campo popular no seu conjunto, pois dificultavam a formação de uma frente ampla contra a ditadura. Essa mesma frente que fora fundamental à vitória da Revolução Cubana. A vitória dos revolucionários cubanos parecia decretar a morte dos partidos políticos tradicionais e da sua estratégia eleitoral. Mais ainda, os sucessivos golpes militares e o apoio das burguesias nacionais. Não só as ditaduras, como também a própria internacionalização das economias enfraquecia ainda mais os partidos comunistas que haviam apostado na sua posição nacionalista e anti-imperialista. Por outro lado, os argumentos maoístas contra a coexistência pacífica e a própria importação de empresas capitalistas, cujo maior exemplo foi a instalação da Fiat para produzir automóveis na União Soviética. Assim, as revoluções chinesa e cubana apareciam como oponentes e como alternativas ao modelo soviético e à estratégia dos partidos comunistas. A China só apoiava os partidos que seguissem rigidamente suas orientações, impedindo o estabelecimento de alianças com os movimentos que se uniam em torno da Revolução Cubana. Assim, embora esses anos representassem um fortalecimento da esquerda, essas divisões dificultaram que ela se tornasse uma força hegemônica no continente. Na América Latina, o primeiro ciclo de luta armada, centrado no Peru, na Guatemala e na Venezuela, foi derrotado. Contudo, posteriormente, a força acumulada nesses países tornaria possível a eclosão de um segundo ciclo, a morte de Che Guevara em 1967 nas selvas bolivianas, e a derrota do projeto de constituição de um centro de coordenação dos movimentos guerrilheiros do continente marcou o fim desse ciclo com um duro golpe na primeira ofensiva revolucionária após o triunfo da Revolução Cubana. Nos anos de 1970, guerrilhas rurais ressurgiram na Guatemala e na Nicarágua e adquiriram força em El Salvador, marcando uma conflagração que se concentrou na América Central. Nesta fase, a estratégia dos focos guerrilheiros articulou-se com as frentes de lutas voltadas para a insurreição rural e semi-rural. Em outros termos, procurou-se adaptar a proposta cubana original com os tipos de organizações de massa no campo e com a participação mais intensa da população rural na luta de guerrilhas. O triunfo da Revolução Sandinista na Nicarágua em 1979 constituiu o ponto de inflexão na região, pois incentivou o segundo ciclo de guerrilhas na Guatemala e também uma grande expansão da luta armada em El Salvador. A proposta sandinista afirmava o modelo de democracia representativa, de economia mista e de política externa independente. Esse ciclo entrava em choque com a transformação da situação internacional. A Revolução Sandinista tornou-se o alvo privilegiado da contraofensiva do governo de Ronald Reagan, obrigada a concentrar esforços no enfrentamento militar com a oposição armada pelo governo dos Estados Unidos dentro de seu próprio território. A Revolução Sandinista pagou o preço de ter o desenvolvimento econômico bloqueado. Esse desgaste determinou o enfraquecimento do apoio da população ao governo sandinista e terminou levando à derrota. Em seguida, as guerrilhas de El Salvador e da Guatemala decidiram entrar em negociações para um processo de institucionalização, mas o apoio militar dos Estados Unidos aos governos que combatiam e a mudança da relação de forças internacional tornaram impossível seu triunfo. Fechou-se assim a vertente centro-americana do segundo ciclo de lutas de guerrilhas na América Latina. Este segundo ciclo de guerrilhas, derrotado na América Central, deslocou-se para o cone sul do continente, para o Uruguai, o Brasil e a Argentina. E coerente com a estrutura social dessa região, esteve mais concentrada nas lutas urbanas, com base na experiência cubana, mas procurando adaptá-la às condições de cada país. Foi um ciclo que se desenvolveu entre os anos de 1967 a 1977. No Brasil, as principais organizações foram a Ação de Libertação Nacional, a ALN, e a Vanguarda Popular Revolucionária, além de dezenas de outras organizações que introduziram forças de ação inovadoras, como o sequestro de embaixadores estrangeiros para troca por militantes presos, assim como o desvio de aviões. Essas ações faziam parte da acumulação de forças urbanas, visando a construção de frentes rurais de guerrilha.
No Uruguai, o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros foi o grande protagonista da luta de guerrilha, iniciando-se ainda sob a violência do regime parlamentar e estabelecendo-se ao período de militarização do poder. Desenvolveu ações de sequestro de agentes da contra-insurgência dos Estados Unidos, de grandes empresários e de personalidades do regime militar. Notabilizou-se pelas frequentes redistribuição de alimentos nos bairros populares. Em suma, sua estratégia centrada na guerrilha urbana, pela primeira vez no continente, num país com forte concentração da população da capital, conseguiu acumular força guerrilheira urbana de envergadura. Na Argentina, as guerrilhas encontraram suas principais expressões nos motoneiros, na vertente peronista, e no Exército Revolucionário do Povo, o ERP, na vertente marxista. Os motoneiros assumiram uma estratégia de guerrilha urbana, enquanto o ERP pretendia que a força acumulada das cidades desembarcasse na guerrilha rural, de modo similar ao que ocorreu no Vietnã. Os movimentos guerrilheiros dos três países do Cone Sul tiveram de enfrentar em graus distintos as dificuldades de acumulação de força militar nos grandes centros urbanos, derivada especialmente do impacto da ação coordenada das ditaduras militares de vários países, no que foi conhecido como a Operação Condor, e dos efeitos da doutrina de segurança nacional, que defendia a eliminação física dos insurgentes, e assim o campo mostrou-se mais propício à construção de uma força militar numerosa, com a possibilidade, inclusive, de formar destacamentos regulares, como foi o caso do Exército Rebelde na Revolução Cubana. Nos grandes centros urbanos, porém, esse processo encontrou barreiras que os movimentos guerrilheiros não conseguiram superar, sendo finalmente e infelizmente cercados, derrotados e destruídos. As derrotas da guerrilha na América Central e no Cone Sul, concluindo o segundo ciclo de guerras de guerrilha no continente, revelaram o esgotamento dessa estratégia, a mudança radical na relação de força internacional, pendendo fortemente a favor dos Estados Unidos e os seus reflexos direto no fortalecimento das forças armadas dos países da América Latina. Criaram assim dificuldades novas e quase insuperáveis, incentivando a mudança da estratégia da esquerda do campo militar para o campo da luta política, institucional e de massas. Veja, as guerrilhas colombianas levadas a cabo pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, e pelo Exército de Libertação Nacional, o ELN, com uma trajetória diferente ou diferenciada no tempo em relação aos outros movimentos guerrilheiros, sobreviveu em condições de duro assédio militar dos Estados Unidos, acusada de envolvimento com o narcotráfico, atacada pelos militares colombianos e norte-americanos, além dos paramilitares. Os dois movimentos guerrilheiros mantiveram sua capacidade de ação em um quadro de militarização geral do país. Pelo marco institucional, as condições de cada uma dessas frentes tornou-se difícil e impossível, ao mesmo tempo em que, conforme as negociações foram avançando, essas duas forças retornaram à institucionalidade ou tomaram o caminho da institucionalidade. Bem, a estratégia das frentes populares, aprovada nos anos de 1930 pelos partidos comunistas, representou uma ruptura com a clássica linha insurrecional do movimento comunista internacional. Ela propunha uma estratégia de aliança com setores da burguesia industrial e uma revolução econômico-social, por etapas. Segundo essa concepção, a luta pelo socialismo na periferia do capitalismo deveria passar anteriormente pela etapa nacional e antifeudal. Na mesma década, os governos das frentes populares antifascistas na Espanha, na França e no Chile eram expressões dessa estratégia que se manteve como linha oficial dos partidos comunistas, sendo adotada também pelos partidos socialistas. Contudo, após as frentes populares antifascistas, até a vitória eleitoral de Salvador Allende e da Unidade Popular do Chile em 1970, não houve novos governos que se propusessem a realizar a transição institucional nos modos pregados pelos partidos comunistas. O Chile, que já havia tido um governo de frente popular nos anos 1930, acabou sendo o único país do mundo que viveu uma experiência de tentativa de transição institucional ao socialismo. Allende venceu, após 3 tentativas anteriores, apoiado na coalizão dos partidos socialistas e comunistas. Ascendeu na contracorrente da esquerda dominante no continente, que, na maioria dos países, apoiava a guerrilha. Ainda por cima, chegou ao poder quando vários países do Cone Sul já se encontravam sob ditaduras militares. O programa do governo de Salvador Allende não obedecia integralmente à linha predominante na esquerda internacional.
porque, embora se apoiasse na luta institucional, buscava a transição para o socialismo, sem passar por uma etapa intermediária de desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, era um programa antimonopolista, que previa a nacionalização das 150 principais empresas privadas, dando início à hegemonia do planejamento estatal da economia, considerado o eixo central da construção do socialismo. Pois bem, a escolha da via legal baseou-se na confiança decorrente da longa tradição democrática do país, que tiveram uma evolução sem rupturas por quase um século e meio, com apenas 2 momentos de regime de força. Desde os anos 1930, o Chile vivia uma situação de estabilidade institucional e os partidos comunistas e socialistas já haviam participado por meio da central sindical do governo da Frente Popular. A estratégia da esquerda chilena era avançar gradualmente até a socialização da economia. A vitória eleitoral de Allende, no entanto, fora pela estreita margem de 36% dos votos e teve de ser ratificada pelo Congresso, onde a Unidade Popular detinha representação ainda menor. Eleito com um programa radical de ruptura com o capitalismo, Allende foi obrigado a enfrentar a maioria parlamentar, a justiça, a burocracia estatal e a alta oficialidade das Forças Armadas, construída pelo sistema político vigente, que não previa a possibilidade de transição a nenhum outro tipo de sociedade. Rapidamente, os obstáculos políticos e institucionais começaram a bloquear o projeto de mudança. Setores da classe média e da burguesia mobilizaram-se contra a carestia. Grandes empresários passaram a boicotar a produção. Embora os trabalhadores tivessem iniciado a ocupação das empresas para forçá-las a produzir, depararam com a justiça, que ordenava a desocupação. Para enfrentar esses obstáculos, o governo procurou cooptar até mesmo oficiais comprometidos com planos golpistas, como foi o caso de Augusto Pinochet, que, como ministro do Exército, comandou a subvenção militar. A Unidade Popular, então, dividiu-se diante do dilema entre radicalizar o processo ou ampliar a aliança política. Alguns defendiam as ações eficazes contra os golpistas e o aprofundamento do programa político, para o que contavam com o apoio do movimento de esquerda revolucionário, o MIR, e de uma parte do Partido Socialista. Outros, no entanto, defendiam dar um passo atrás, construindo alianças mais amplas com os setores da oposição de centro do Partido Democrata. Esse, o Partido Democrata Cristão. Allende optou pela segunda alternativa, que não teve tempo de ser testada. O golpe militar de 11 de setembro de 1973 destruiu a primeira tentativa institucional de transição ao socialismo na América Latina. A passagem do período histórico de bipolaridade mundial para a hegemonia unipolar norte-americana teve reflexo imediato na América Latina, como região de influência imperial direta dos Estados Unidos. Nenhum setor da esquerda do continente deixou de ser afetado por essa transformação no plano internacional, que se deu paralelamente ao esgotamento do estado de bem-estar e sua substituição pelo modelo neoliberal. No entanto, o golpe mais duro para a esquerda, especialmente para os partidos comunistas, veio com a perda da referência histórica e ideológica, a desagregação e desestruturação da União Soviética e do campo socialista no leste europeu. Assim, em todo o mundo, a esquerda foi obrigada a enfrentar a tese da irreversibilidade da vitória política e ideológica do capitalismo, diante do que tinha sido o fracasso do socialismo em escala histórica. O argumento que havia jogado favoravelmente aos partidos comunistas, o de que o mundo avançaria irreversivelmente para o socialismo, adquiriu direção inversa. Vários partidos comunistas desapareceram, ou outros mudaram de siglas, mudaram de nome. Os partidos comunistas do continente foram fortemente golpeados pela derrota do governo de Allende no Chile e pela ação da repressão na luta contra as ditaduras militares. A crise do socialismo real gerou a tendência ao abandono do nome comunista, além de dificultar ainda mais o diálogo com as novas gerações. À medida que as forças social-democratas e nacionalistas aderiram ao neoliberalismo, contribuíam para isolar ainda mais os partidos comunistas, que deixaram de ser uma corrente com influência no continente.